Hoje a gente vai entrar na sala de controle da logística para dominar um inimigo que muitas vezes é invisível, a variabilidade. A nossa missão aqui é bem clara, transformar o caos da operação em algo totalmente previsível. E para isso, vamos usar a linguagem secreta que os seus próprios dados contam. Vamos lá. Olha, toda operação logística se encaixa em algum lugar entre o caos e o controle. De um lado, você tem dados espalhados, totalmente imprevisíveis, um ruído caótico mesmo. Do outro, um fluxo estável, que dá para prever. A jornada para sair de um estado e chegar no outro é como um funil. E o controle estatístico de processo, o CEP, é justamente o que canaliza essa bagunça toda e transforma em um fluxo contínuo e super confiável. E o que significa operar no meio do caos na prática? Significa que a demanda é uma caixinha de surpresas, os estoques ficam lá, inflados, parados, e os atrasos vão se espalhando como uma onda por toda a cadeia. O custo disso é real e é gigante. Para ter uma ideia, estoques sem controle podem travar de 20% a 60% dos ativos de uma empresa. É muito capital parado que deveria, na verdade, estar girando e gerando valor. Mas calma, existe um caminho para sair dessa. Se o caos é um lugar desconhecido e perigoso, o controle estatístico de processo é um mapa. É ele que nos dá as coordenadas exatas para a gente navegar com segurança e chegar na terra da previsibilidade. Tá, mas o que é esse tal de CEP, afinal? Pensa nele não como uma fórmula matemática super complexa, mas como uma forma de ouvir o que o seu processo está tentando te dizer. O CEP traduz aqueles dados brutos, o que a gente chama de a voz do processo, em informações claras, que fazem a gestão parar de só apagar incêndio e começar de fato a evitar que o fogo comece. A filosofia por trás disso tudo é a da melhoria contínua, que funciona num ciclo sem fim. Primeiro, o planejamento, que é onde a gente define as metas. Depois vem o controle, que é onde o CEP entra para monitorar a operação. E por fim, a melhoria, onde a gente usa os dados para diminuir a variabilidade. É como um motor que nunca para de girar, sempre otimizando o processo. Agora vamos para a ferramenta principal do CEP, a carta de controle. A melhor analogia que eu conheço é pensar nela como uma rodovia. A linha central é a sua pista ideal. Os limites de controle, o superior e o inferior, são as faixas que delimitam a estrada. Enquanto seus dados estiverem ali, viajando dentro dessas faixas, dá tudo certo, seu processo está sob controle. E isso aqui mostra perfeitamente o propósito da carta. Um ponto que sai dos limites não é só um número, é um sinal de alerta, um alarme que não dá para ignorar. É o próprio processo falando, opa, para tudo, aconteceu algo inesperado aqui, investiga agora. É esse princípio que garante a estabilidade e a capacidade de prever e evitar falhas no futuro. E saber entender esses sinais é o que realmente transforma gerentes em líderes estratégicos. A carta de controle não mostra só o que está acontecendo, mas ela também aponta como a gente deve agir. E aqui está o pulo do gato para a tomada de decisão. A carta separa o que é ruído normal do processo, as causas comuns, de um alerta crítico, as causas especiais. Tentar corrigir o ruído normal é como ficar mexendo no volante com o carro numa reta, você só vai desestabilizar. Agora, ignorar um alerta, um ponto fora da curva, é como passar no sinal vermelho. A liderança de verdade tem saber quando agir e, tão importante quanto, quando só observar. Bom, teoria é ótimo, né? Mas nada demonstra o poder do CEP como um caso da vida real. Então, vamos dar uma olhada em como uma indústria de laticínios usou essa ferramenta para resolver um gargalo que estava travando toda a operação. O cenário era de alta pressão. A produção de leite na região estava crescendo e a empresa estava com um problemão. A demora na liberação do laboratório simplesmente paralisava o recebimento. Tinha caminhão com até 74 toneladas de carga parado, esperando. A meta era super clara e bem ambiciosa. Conseguir liberar tudo em, no máximo, 20 minutos. O primeiro passo foi colocar uma lupa no processo, para achar exatamente onde o tempo estava escorrendo pelo ralo. E a investigação apontou para um ponto super crítico: o tempo exato entre o envio da amostra para o laboratório e o ok da conformidade. Era ali que a batalha tinha que ser vencida. E o que os primeiros dados mostraram? Um caos total. Esse gráfico aqui não mente. 80% das liberações no primeiro trimestre estavam fora da meta. Tinha picos de atraso de até 33 minutos, quase o dobro do tempo limite. O processo era instável, imprevisível e a equipe vivia apagando incêndio o tempo todo. Agora, olha só que interessante a transformação. À esquerda, o caos que a gente viu. À direita, depois de aplicar o CEP, a gente vê um processo completamente diferente. A variabilidade despencou e os tempos de liberação se concentraram em torno de uma nova média totalmente dentro do controle. A mudança visual aqui é impressionante.
E o resultado final? Nos meses de novembro e dezembro, depois que o processo estabilizou, a conformidade com a meta foi de 100%. Isso mesmo, 100%. Eles saíram de uma operação onde 8 a cada 10 entregas atrasavam para uma onde nenhuma atrasava mais. Essa imagem conta a história inteira dessa jornada. A empresa saiu de um estado caótico e reativo, que era gerenciada em planilhas isoladas, e foi para o modelo estável e preditivo, com dashboards integrados que conectam o laboratório e a área de suprimentos em tempo real. Eles conquistaram a visibilidade e, com isso, o controle total. Mas o impacto disso vai muito além de otimizar um único processo. O verdadeiro poder do CEP, na verdade, está na capacidade que ele tem de transformar a comunicação e o alinhamento de uma empresa inteira. O CEP cria o que a gente pode chamar de uma estrutura de controle unificada. Ele funciona como uma linguagem comum, uma língua universal que conecta departamentos que antes mal se falavam. O laboratório, a doca, o armazém, eles deixam de ser ilhas isoladas. Todo mundo passa a olhar para a mesma fonte de verdade e a se mover em sincronia. Isso nos leva à grande sacada de tudo isso. O controle estatístico de processo é muito mais do que matemática. Ele é uma ferramenta de comunicação poderosíssima que não dá para contestar. Ele alinha equipes, garante que o fluxo logístico não pare e constrói o caminho para a excelência operacional. Para fechar, fica a reflexão. Hoje, a história que os dados da sua operação estão contando é uma história de caos, cheia de surpresas e correria? Ou já é uma história de controle, de estabilidade e previsibilidade? A jornada para transformar uma na outra começa com a decisão de finalmente ouvir o que os seus processos têm a dizer.